Nós vamos continuar Gálatas. Obrigado. Gálatas capítulo 3, a partir do verso 6 ao verso 14. Gálatas 3, de 6 a 14. Nessa passagem a gente vê um argumento sobre a fé e a lei. Você pode dizer assim, mas pastor, nós já ouvimos tanto sobre lei e fé, ou fé e lei, mas a palavra ela é cíclica, ela vai sempre trazendo ensinamentos, repetindo os ensinamentos, principalmente nas cartas, nas epístolas de Paulo, onde ele fala muito sobre isso, principalmente em Romanos. E Gálatas também nos traz algumas informações ou complementos, ou forma que o apóstolo Paulo faz para nos ensinar também. Nós sabemos que ele está ensinando aos Gálatas, mas também a nós. Ele fala sobre fé, e fé é uma palavra que seu significado primário é persuasão firme, convicção fundamentada no ouvir. Sempre é usada no Novo Testamento, acerca da fé em Deus, a fé em Jesus, ou as coisas espirituais, as coisas lá do alto. A palavra ela é usada com referência à confiança, à fidedignidade, à fidelidade, lealdade, conteúdo da crença. A base para a fé, a garantia e a certeza. E a lei, essa lei que nós lemos aí, nomos, a lei, significa dividir, distribuir, significava primariamente aquilo que é prescrito, por conseguinte, o uso, o costume, e portanto lei, é lei prescrita por costumes. Quer dizer, quando o povo começa a ter aquele costume e vai delineando leis audíveis, e entra no costume, ou por estatuto, que ela é escrita. Ela passa a ser escrita depois de virar costume. Isso é lei. Qual é o argumento teológico nessa passagem aqui? Quando Deus atribui justiça, confere status, confere condição legal a alguém. Trata essa pessoa como justa de fato e a livra da condenação. Embora ela continue injusta no coração e também em comportamento, ela é justificada, a pessoa é justificada. Isso vai contra a religião tradicional, que nos diz que de duas uma, ou vivemos de maneira certa, portanto, agradando a Deus e sendo aceitáveis a Ele, ou, por outro lado, vivemos de modo injusto, portanto, separados de Deus. Mas Paulo e Abraão, nesse contexto, nessa passagem que nós vamos ler e vamos analisar, Paulo e Abraão estão mostrando que é possível ser amado e aceito por Deus, embora sejamos pecadores imperfeitos. Nós somos pecadores imperfeitos, no entanto, Deus nos aceita. A gente tem que meditar um pouco nessas frases e entender melhor o que o Senhor nos ensina através da sua palavra. A famosa frase de Martinho Lutero diz que cristãos são simul justus et peccator, que significa, isso é no latim, significa simultaneamente justos e pecadores. Simultaneamente justos e pecadores.
E não tem nenhum aqui justo sem ser pecador. Todos nós somos justos, justificados em Cristo Jesus, e ao mesmo tempo nós somos pecadores. E isso é interessante para a gente lidar com nós mesmos, conosco e com a palavra. Paulo defende a mesma ideia lá em Romanos 4, essa mesma ideia que nós vamos ver em Gálatas 3. Paulo cita Abraão para servir de base ao seu argumento. Quando uma pessoa recebe justiça atribuída, isto é, ela é justificada, continua sendo ímpia. Não tira o pecado. O pecado não sai da gente. Nós somos justificados pelo sangue de Cristo, que não teve pecado. Quando Deus olha para nós, Ele vê Jesus, seu Filho, Jesus o Cristo, e Ele nos justifica, porque Ele não tem pecado. Mas nós, ainda assim, somos ímpios, pecadores. O status, a condição de justificado lhe é atribuído, por ela ter levado o próprio coração a determinado nível de submissão e adoração. Aliás, não lhe é atribuído. Nós não recebemos a justificação porque nós somos submissos a Deus inicialmente ou adoramos a Deus. Não, você não purifica a sua vida a fim de fazer com que mereça a justiça atribuída. Não, a gente não fez isso, nenhum de nós. Por mais que a gente quisesse ser certos em nossa vida cotidiana, nós nunca fizemos nada por merecer essa atribuição do nosso Deus de justificação. Vamos ler Gálatas 3, de 6 a 14, que diz assim a palavra. Gálatas 3, de 6 a 14. Diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isto lhe foi imputado por justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Pela fé, os gentios preanunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Essas palavras são excelentes, inspiradas pelo próprio Deus. Na estrutura dessa passagem, desse parágrafo, nós temos uma centralidade no versículo 11. O versículo 11 fala que é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Esse é o versículo-chave que permeia todo o parágrafo, ou mesmo Gálatas
falando que nós somos justificados e, sendo justos, nós viveremos somente pela fé. Interessante você notar isso. A primeira coisa que nós vamos ver no versículos 6 e 7 é que podemos ver das entrelinhas que Paulo está dizendo: seja como Abraão. Nós devemos ser como Abraão. Por quê? Por que nós devemos ser como Abraão? E aí a palavra nos ensina. O apelo repentino de Paulo, que fez a Abraão, aparece de modo inesperado aqui nessa palavra. A gente estava lendo, a gente estava observando a partir do versículo 1, a semana passada, né? Não, retrasada. Não, bem depois, bem antes. Que esses versículos mostram que ele vai desenvolvendo a sua ideia para passar para a gente entender, e de repente ele fala em Abraão, repentinamente, de modo inesperado. Então os seus ouvintes entenderam essa colocação. Por quê? Pois respondia a pergunta que acaba de fazer no versículo anterior, versículo 5, que nós vimos na preleção passada. Olha lá o versículo 5. O versículo 5 diz: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Essa é a pergunta. Então, Paulo vai e usa o nome de Abraão para responder essa pergunta. Então, o apóstolo, ele passa e ele responde com o Antigo Testamento. Ele responde com Gênesis capítulo 15, versículo 6, que é o mesmo que está escrito aí no versículo 6. Aliás, no versículo... Ele vai responder mais à frente. Quando ele responde assim: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Exatamente o que ele falou. Isso lhe foi imputado para a justiça. Na segunda parte do versículo 6, ele cita Gênesis 15, 6. Ele dá o exemplo de Abraão para nós. O verbo aí, imputar, envolve uma ideia de cálculo, somar, imputar, colocar sobre. É uma metáfora tirada do âmbito da contabilidade. Mas a ilustração comercial que ele usa aí não deve ser demasiadamente reforçada. A imputação foi de graça divina, portanto não deve haver a ideia de mérito ou de dúvida. Mérito ou dúvida. Olha, eu ganho porque eu ganho por mérito. Ou, aliás, dúvida não, desculpa, dívida. Mérito ou dívida. Se eu devo alguma coisa, eu tenho que pagar. Se eu ganho alguma coisa, é porque eu fiz algo para ganhar. Na realidade, aqui tem uma metáfora de cálculo, de contabilidade, mas não deve ser forçada para isso. Porque tem algo mais, porque tem uma graça divina aí. É algo que quando nós olhamos, nós pensamos logo na metáfora, e nós começamos, quando a gente entende um pouco de contabilidade, a gente coloca essa ideia na nossa mente. Mas aí Paulo ele começa a desenvolver e mostrar que não é isso que ele quer dizer. Nós sabemos disso, você já sabe disso. Mas a gente precisa sempre colocar na nossa mente a ideia de que nós recebemos algo de graça sem merecermos. Afirmativa significa claramente que Abraão foi considerado homem justo com base na sua disposição de crer em Deus. Assim como você crê em Deus e lhe foi imputada a justiça, assim também Abraão creu em Deus e foi imputada a justiça. E isso lhe foi imputado para a justiça. Eles estavam familiarizados, os ouvintes, aqueles que estavam ouvindo, estavam familiarizados com a vida de Abraão. Sim, eles conheciam Abraão, era considerado o pai deles, o pai Abraão. Então eles sabiam. Abraão era uma testemunha
em prol da fé e não da obra. Mas é interessante porque os judaizantes já haviam conversado com os gentios, principalmente de Gálatas, e estavam tentando usar Abraão como argumento para justificar a salvação pelas obras. Especificamente, você poderia ser salvo se você entrasse na filiação de Abraão pela circuncisão. E nós vemos isso sendo desenvolvido desde o começo da carta aos Gálatas. Essa diferença e essa briga dos judaizantes que se converteram ao cristianismo, mas queria realmente que acrescentasse mais alguma coisa para ser salvo, ou para ser justificado. E a justiça vem pela fé e não pelas obras. Nós sabemos disso. E é interessante a gente notar isso especificamente. O apóstolo desenvolve aí o mesmo pensamento mais plenamente lá em Romanos capítulo 4. Ele continua desenvolvendo isso em Romanos 4. Nós precisamos olhar agora. No verso 7 aí, no próximo versículo, ele começa falando, ele usa a palavra saber, ele emprega sabei, que é um imperativo. O imperativo é um mandato, ele está mandando, ele diz sabei, você deve saber, você tem que saber, e a palavra aí significa percepção mental. Simplesmente pela razão eu posso olhar e eu posso entender, né, na condição aí deles lá dos Gálatas e na nossa condição, mentalmente a gente sabe o que significa isso. A fé de Abraão era do mesmo tipo que a fé cristã, do mesmo tipo que a nossa fé. Abraão lá, bem antes até da lei, Abraão que era um ímpio, que era idólatra, que vivia no meio de idólatras de sua família, de repente ele escuta a voz de Deus de alguma forma, nós não sabemos como foi realmente, e de repente ele tem fé naquela voz que vem para ele e diz assim: sai da tua terra, da tua parentela e vá para uma terra que você nem sabe onde eu vou te mandar, mas você será abençoado. Você será abençoado. E a sua nação será abençoada. E as nações serão abençoadas pela sua família. A fé de Abraão foi algo fantástico. A gente não consegue imaginar como ele saiu de repente, ouvindo de alguma forma Deus tocando na sua mente, no seu coração. Mas é a nossa fé, é a fé cristã. A mesma fé que Abraão teve é a mesma fé que nós temos. Parece ser algo muito contraditório, ou numa diferença muito grande de tempo, de pessoa. Mas Abraão, ele está demonstrando a sua fé, que nós devemos ter. É interessante notar isso. E quando nós vemos aí no versículo 7 a expressão filhos de Abraão, para serem filhos de Abraão era necessário que fossem circuncidados. Mas Paulo ele eleva essa ideia dos filhos de Abraão ao do nível físico para o nível espiritual. Não é mais preciso ser físico. Você não precisa nascer da linhagem de Abraão. Você não precisa ser circuncidado para ser justificado. Mas espiritualmente agora você já foi justificado pela fé em Cristo Jesus. Segundo lugar, há dois tipos de pessoas na qual delas você é. Dois tipos de pessoas. Ou você é uma pessoa ou é outra. Ou você é uma pessoa abençoada como Abraão é. Olha o versículo 8. Como então nós vamos fugir da maldição e desfrutar da bênção prometida às nações? Como? É claro que tudo se deve
ao que Jesus fez. Isso é claro. Eu não preciso ter dúvidas disso. É algo que já está na nossa vida cotidiana de cristão. Jesus fez tudo por mim. Eu não preciso fazer absolutamente mais nada para a salvação, para ser justificado. Eu não preciso continuar no sofrimento de Cristo. Eu não preciso fazer obras para tentar conseguir algo mais de Deus. Não, Jesus já fez tudo por mim. Isso deve ser claro para nós. Versículo 9. Abraão era um exemplo brilhante de um homem de fé. É um exemplo brilhante de homem de fé. Ter fé como Abraão traz bênção. O versículo 9 fala isso. Se eu tenho uma fé como Abraão, isso me traz bênçãos. Uma fé que não é um passo no escuro. Uma fé que não é você dizer assim, olha, eu vou pular desse abismo e Deus vai me segurar. Não, é uma fé racional. Mas é fé. É uma fé racional no objeto da fé, que é Cristo. Então não é por causa de mim mesmo, eu pensar que, olha, são as minhas possibilidades, são as minhas capacidades, é tudo aquilo que eu posso fazer, que eu tenho uma base da minha fé. Não, de jeito nenhum. Olha, eu tenho fé que eu vou conseguir atingir o meu objetivo. A fé que muitos falam é a fé em si próprio. Mas a fé que nós falamos como cristãos é a fé no objeto da nossa fé, que é real, é Cristo Jesus. E Abraão tinha a fé no seu descendente. Ele ainda não tinha nem casado. Ele não tinha filho ainda, né? Ele não tinha a possibilidade de ter filho, porque a mulher era estéril. No entanto, ele sabia que através da sua família as nações seriam abençoadas. A fé é que trouxe essa possibilidade real em Abraão, que chegou até nós. Além os dois que eu falei, os dois tipos de pessoa, o segundo tipo de pessoa é aquele que é amaldiçoado. Como assim, pastor? Versículo 10 é bem claro. Todos quantos dependem dos esforços legais, sejam judeus, sejam gentios, estão incluídos. O resultado de viver pela lei é que estamos debaixo da maldição. Isso é muito claro. Você tem uma vaga ideia do que é a lei? A lei, nós não entendemos bem ainda sobre isso, a gente vai cada vez mais conhecendo mais sobre isso, mas a lei é algo que é necessário, porque ela mostra quem nós somos. As regras da lei que vem de Deus, mostra que nós não conseguimos cumprir nenhuma daquelas leis plenamente. Eu não consigo. Então isso mostra quem eu sou. Caído, depravado, ímpio. Eu não consigo cumprir toda a lei. Mas o que é interessante é que muitos querem cumprir a lei piamente. Os judeus queriam cumprir a lei de uma forma que eles se mostrassem, de alguma forma eles queriam que a imagem deles era de uma imagem de um homem perfeito. Então eu vou cumprir toda a lei. Eu vou cumprir toda a lei e mais algumas leis que eu vou acrescentar. Porque eu acho que a lei de Deus ainda é pouca. Eu quero colocar várias leis. Então ele vai e coloca e chega a 613 leis. E eu tenho que cumprir todas elas. E eu me mostro para a sociedade que eu cumpro. Porque eu sou santo, separado. E eu cumpro a lei. Mas na realidade ele não cumpre. Ninguém cumpre a lei. Se torna maldito. A lei é para mostrar quem nós somos, malditos. Nós somos incapazes de cumprir a lei por nós mesmos. Jamais cumpriríamos a lei por nós mesmos. Então,
O resultado de viver pela lei é que estamos debaixo da maldição, versículo 10. Estar debaixo da maldição é a ideia de separação de Deus. A lei nos separa de Deus. A lei mostra quem nós somos e nós temos a consciência de que nós somos separados de Deus. Eu não posso cumprir a lei. Eu não posso agradar a Deus, por mais que eu tente cumprir toda a lei. Lembra quando Jesus encontra com o jovem rico? E o jovem quer saber, olha, eu acho que eu estou cumprindo toda a lei, então eu vou falar ali com Jesus. E ele chega para ele, bom mestre, o que eu faço para entrar no reino dos céus? Aí Jesus, sabendo do coração dele, aí ele pergunta, você cumpre a lei? Você cumpre os mandamentos? Ah, eu cumpro. Todos. Ótimo, que bom. Você cumpre toda a lei, que bom. Só falta uma coisa para você fazer. Venda tudo que tem, dê aos pobres e me siga. Pronto, muito simples. Então não adiantava ele querer ou achar que cumpria toda a lei para entrar no reino de Deus. De jeito nenhum. Então, ele estava separado de Deus. Apesar de, na sociedade, ele ser cotado como alguém justo por causa da lei, na realidade ele era injusto. Infelizmente ele não conseguiria entrar no reino de Deus cumprindo toda a lei. Por que ele não cumpria? Porque uma das leis estava inserido na questão dele amar os outros. Venda tudo que tem e dê aos pobres. E isso ele não faria, porque ele pensava somente nele. A própria Escritura revela o julgamento divino a todos aqueles que não permanecem em todo o conteúdo da lei. Agora, o mais interessante é que quando a gente chega no versículo 11, a gente vê aí que tudo isso é desconstruído nesse ponto principal, nesse versículo-chave, versículo 11. Ele começa com evidente, a palavra aí é mentalmente claro. Mentalmente claro. É evidente. Evidente. Paulo, ele não está negando a função da lei, jamais. A função da lei existe. Ela mostra quem nós somos. É um espelho da nossa realidade. Ele não nega a lei, mas apenas ele está tentando refutar uma interpretação legalista da mesma. O justo viverá pela fé. Sabe o que significa isso para nós? Que eu só vivo pela fé. Eu não vivo pela razão, eu vivo pela fé, racionalmente, em um ser humano que viveu neste mundo e que pôde pagar o meu pecado. Então, se eu tenho fé em Cristo Jesus, eu vivo por Ele. Não existe outra maneira de você viver plenamente neste mundo sem ter fé em Cristo Jesus. Pastor, mas e o não sei quem lá, que está lá no meio da mata, não tem esse negócio. Deus providencia ele ter fé em Cristo Jesus. Ah, mas a pessoa lá nasceu num país muçulmano, como é que ele vai crer em Cristo? A gente tem exemplos enormes aí. Muitas pessoas que foram tocadas, de alguma forma, a palavra chega até ele e transforma a vida dele. Nós vimos isso aí na Consciência Cristã recentemente. Que bênção. Então a gente vê o poder de Deus. O justo viverá pela fé. É uma citação do Antigo Testamento também, em Abacuque 2,4, que fala justamente isso. E que se repete em Romanos 1,7. Aqui para Paulo é mais significativo, bem significativo. Lutero lutava contra o pecado. Ele não sabia o que fazer. Ele estava ficando doido. Ele dizia assim: sai Satanás, sai diabo. Ficava direto tentando afugentar Satanás, o diabo perto dele, mas era o pecado que estava no coração dele. Não saía de jeito nenhum. Ele estava perdido. Ele disse: como é que pode? Como é que eu vou entrar no céu? Aí ele, lendo Romanos,
Justamente Romanos 1,7, quando ele chega lá naquele ponto ali, o justo viverá pela fé, pronto, aí ele, o quê? Quer dizer que eu sou justificado pela fé em quem? Em Cristo? Cristo fez tudo por mim e eu não preciso fazer nada para conseguir a salvação? E ele entendeu isso. Aí ele começou a abrir os olhos, ele começou a entender que onde ele estava havia grandes coisas erradas na vida cristã dele. O justo viverá pela fé. Versículo 12. Não há ponto de contato entre a lei e a fé. Não existe. A lei existe, a fé existe. Mas não há um ponto de contato convergente. Não há uma conexão entre a lei e a fé. Não há. A lei serve para aquilo que é necessário para mostrar quem nós somos. E a fé serve para a gente ser justificado em Cristo Jesus. A própria Escritura revela o julgamento devido a todos aqueles que não permanecem tudo no conteúdo da fé. Eu já falei isso. O homem não é conclamado para crer na lei. Jamais. Mas sim para praticá-la. Nós somos conclamados para praticar a fé, não para crer nela. Só que a gente não pode, a gente não consegue. Então há uma negação aqui. A lei não procede da fé. O apóstolo não está confirmando que nenhum legalista pode possuir fé, ele não está falando isso. Mas sim que a lei não depende da fé como sua base. Não há como você colocar a lei como base da sua fé. Não adianta, não é assim que a gente age. Portanto, ninguém consegue viver por ela. Ninguém. Não há nenhum justo sequer. Todos se extraviaram, todos se tornaram nulos. Não há um justo sequer, não há um que busca Deus. Todos estão perdidos, todos nós. Mas por causa da misericórdia e graça de Deus, nós somos justificados pela fé. Se eu não tenho fé, as pessoas dizem que fé é você ter fé em qualquer coisa. Não, todos que têm fé em qualquer coisa não têm fé. A única fé que realmente subsiste, que nos dá condição da gente viver plenamente uma vida plena, uma vida em abundância, é a fé em Cristo Jesus, o Criador de todas as coisas, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é a nossa fé, a base da nossa fé. Então, realmente Cristo foi o único que conseguiu cumprir a lei. Só Ele, nenhum mais. Cumpriu toda a lei que nós deveríamos cumprir e jamais conseguiríamos. Você sabe disso. Isso deve ser a razão da sua vida. Eu não consigo cumprir a lei por mais que eu queira. Eu não consigo ser certinho por mim mesmo. Eu não consigo passar a imagem verdadeira de quem eu sou agora em Cristo Jesus, se não for pela misericórdia de Deus, que nos imputou a justiça dele, e nos tornamos justos. Então, versículo 13, Paulo introduz inesperadamente uma confirmação importante de doutrina, quando ele introduz novamente Cristo. Só no versículo 1 que ele fala de Cristo, mas aqui, especificamente, ele vai introduzir Cristo, certo? A ideia da redenção originalmente tinha um significado comercial. Ele nos introduziu na bênção, tornando-se maldição em nosso favor. Ele se tornou maldição em nosso favor. Ele mesmo se submeteu a isso, ele mesmo se entregou. Olha, eu vou ser maldito por amor a vocês. Como é que a gente sabe que é maldição ou que é maldito nesse sentido? Vamos entender isso melhor. Paulo cita Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23, que diz lá: aquele que é pendurado foi amaldiçoado por Deus. Aquele que é pendurado
foi amaldiçoado por Deus. Todo aquele que era pendurado. Quem eram aqueles que eram pendurados? Olha, no Antigo Testamento havia também uma punição de apedrejamento. Eles apedrejavam a pessoa e depois pegavam o corpo e pendurava em uma árvore. Pendurava no madeiro, numa árvore. E lá elas serviam de exemplo. Ficava pendurado na árvore ali até apodrecer, até se acabar. Ficava lá muito tempo. Essa era uma das punições também. E aí era como símbolo de rejeição divina. Olha, ele foi rejeitado entre os homens. Ele é amaldiçoado. Então nós vamos colocar aí ele pendurado no madeiro, na árvore, para mostrar para as pessoas, para dar exemplo para as pessoas. Então Paulo, ele estabelece essa ligação com Cristo, justamente nesse ponto. As palavras em nosso favor significam em benefício de, em nosso favor, foi imputado em nosso favor, em benefício de, ou no lugar de, Jesus foi nosso substituto. Você sabe disso. Ele substituiu você. Você era para estar lá, e você foi substituído por ele. Finalmente, no versículo 14, a fim de que pudéssemos receber a bênção que ele merecia. Nós recebemos a bênção que ele merecia. Nossos pecados e maldição são entregues ou imputados a ele. Nossos pecados e nossa maldição foi imputado para ele, ao contrário. E aí a sua justiça e a bênção e o Espírito são imputados em nós. E é uma imputação dupla. É interessante no versículo 14 que ele fala do Espírito, que Paulo tinha claramente na sua mente Pentecostes, quando todos receberam o Espírito de Deus ali. Isso nos foi imputado. E o selo do Espírito Santo é que nos dá condição, pela fé, desde o início, desde o princípio, quando você deu o primeiro passo, foi o Espírito de Deus que foi imputado em você, para você ser regenerado, e você entender que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Foi isso que aconteceu com você. Não foi por causa de você cumprir a lei, porque você não sabia nem que era lei. No entanto, você, quando se converte ao verdadeiro cristianismo, as pessoas dizem assim: agora você mudou para a lei, agora você faz parte daquela lei. Pelo contrário, eu saí da lei, agora eu sou justificado pela fé. Talvez eu estava na lei, mas agora eu não estou mais, eu não preciso mais da lei. Eu sei quem eu sou pela lei, mas agora eu não sou mais, eu não dependo da lei, eu só dependo da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E nós podemos concluir com isso. A salvação significa muito mais do que perdão. O perdão de Deus foi incalculável, mas a salvação é muito mais do que isso. Não se trata apenas de ter dívidas canceladas. O escrito da dívida foi cancelada. Não é só isso, não é somente isso. Também passamos a ser perfeitos aos olhos de Deus. Nós somos ímpios, pecadores, mas quando Deus olha para você, Ele vê você perfeito. Já pensou nisso? Perfeito, por causa de Cristo. Ele olha para você e vê Cristo. Ele vê em você Cristo, porque você tem Cristo. Você recebeu o Espírito de Deus, portanto você tem Cristo. E quando Deus olha para você e vê você, Ele vê Cristo, vê o seu Filho. Por isso Ele nos trata como filhos, porque Ele vê o Filho dEle, o Filho em cada um de nós. Isso é uma verdade que nós temos que colocar em nossas mentes. Nós somos perfeitos aos olhos de Deus, e assim permanecemos. Não há diferença, desde o primeiro dia em que você foi alcançado, até o último dia da sua vida, e na eternidade futura, em relação à eternidade passada, você sempre será perfeito. Como assim?
Nós não começamos confiando na morte de Cristo, que transforma em maldição e nos abençoa, para depois conseguirmos em frente na carne, continuar na carne, não como se agora tivéssemos de fazer por merecer a bênção contínua. Olha, eu preciso fazer com que eu mereça a dádiva de Deus para a minha vida. Não, eu preciso fazer com que eu preciso fazer mais obras, eu preciso fazer mais alguma coisa, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, porque aí Deus, eu estou justificando com as minhas obras. Não, absolutamente, eu não preciso fazer nada, mas o que, pastor, como é que é? Quer dizer que eu preciso fazer nada mais? Não, simplesmente, você só precisa ser grato a Deus. Senhor, muito obrigado. Senhor, me usa como o Senhor quiser que eu faça. Me dê os dons que o Senhor quiser que eu tenha. Eu quero usar os dons que o Senhor me dá. Não sou eu, é os dons que o Senhor me dá, para a honra e glória do Teu nome. Eu não preciso fazer nada, absolutamente nada. Eu preciso só ser grato a Deus todos os dias da minha vida. Ações de graça, Senhor, obrigado por eu acordar pela manhã, obrigado por eu dormir, obrigado por isso, obrigado pelo alimento, obrigado pela minha esposa, pelo meu marido, obrigado pelos meus filhos, pelos meus netos, por tudo, pela minha igreja, pelos meus irmãos, pela Tua palavra que chega até nós. Obrigado por tudo, Senhor, pelo meu trabalho, pela capacidade que o Senhor me deu de estar estudando, de poder exercer a minha profissão. Obrigado, Senhor. É isso. Testemunho vivo do amor de Deus para as outras pessoas. Isso é que Deus quer na nossa vida. Amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, não porque nós podemos fazer isso, absolutamente, porque Deus é que faz em nós. E parece que é difícil a gente compreender essas coisas. Cristo está em você, por isso você faz, por isso você pode fazer. Mesmo você sendo ímpio, porque é insensatez ainda eu achar que eu vou fazer alguma coisa para Deus, para poder ganhar algo mais dele. É insensatez. Paulo começa falando isso em Gálatas, logo no primeiro capítulo, no primeiro versículo. Insensatos, Gálatas, insensatos somos nós, que pensamos que podemos fazer alguma coisa para Deus, para que Deus se agrade de nós. Não, Ele já se agradou de você incondicionalmente. Ele já te ama da mesma forma que Ele amou na eternidade passada. Ele já tinha em mente você, Ele já sabia quem era você, Ele te escolheu independente de qualquer coisa. Ele te ama e vai te amar sempre do mesmo jeito. Não vai aumentar nem diminuir o amor dele por você. Eu posso ter essa certeza. Prosseguimos como começamos, tendo o coração amolecido e moldado pelo conhecimento e a confiança no Cristo crucificado. Nós somos ímpios, pecadores. Se fôssemos julgados pelos nossos pecados, estaríamos perdidos. Todos nós, nenhum escaparia. Todos caminhando para o inferno. Mas Deus, mesmo sendo pecadores, ímpios, Ele olha para você e vê Cristo, e te ama como ama o seu Filho. Por esse motivo, nós podemos ser gratos a Deus e fazer tudo o que Ele manda. Tudo o que Ele manda não é cumprir lei, não. São 2 mandamentos que Ele resumiu tudo: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Que Deus nos abençoe e nos dê a sabedoria de entender a diferença entre a lei e a graça, a lei e a fé em Cristo Jesus, para entendermos que não é pelas obras, mesmo achando que podemos conseguir alguma coisa mais, a gente não precisa de mais nada, porque a graça nos basta. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela fé em Cristo Jesus que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que não foi por nada que fizéssemos que o Senhor nos escolheu, mas foi pela graça
pelo Teu grande amor por nós, sem merecermos. Estamos na Tua presença, na Tua família, no Teu grande amor. Ajuda-nos, Senhor, a te servir melhor, amando uns aos outros, tirando todas as arestas, os erros, os pensamentos errados de uns para com os outros, comunicando em amor, Senhor, tendo comunhão todos os dias, fazendo a Tua obra, não para ganhar, não para aparecer, mas por gratidão ao Senhor. E por mais que fizéssemos para pagar os nossos pecados, jamais conseguiríamos. Por mais que fizéssemos para pagar a dívida que temos com o Senhor, jamais conseguiríamos, mas o Senhor nos perdoa e nos leva para sentar com o Senhor nas regiões celestiais. Nós já somos Teus, já participamos do Teu reino, nós glorificamos o Teu nome e precisamos cada vez mais ser moldados em santidade para ser mais parecidos com o Senhor Jesus. Em nome de Cristo. Amém.